Olá, queridos, agora sim. Graça e paz e a prosperidade sejam da parte de Cristo a todos vocês. Mais uma vez, bem-vindos à nossa resenha. Mais uma vez estamos aqui, meio-dia e um, né? Entrei quase na hora certinha. Tem dia que a gente consegue entrar um pouco mais cedo, tem hora que entra um pouquinho mais tarde, mas estamos juntos aqui para debatermos, para conversarmos, né, gente? Algumas coisas são relevantes, aliás, todas são relevantes. Deus abençoe vocês. Deixa eu dar um salve. Deixa eu dar um salve aqui. Deixa eu dar um salve aqui para Ariane Santos, Luciana Alves, Maria Toledo, Thelma Cristina, Jéssica Silva, Márcia Rodrigues, Alexandre, Débora, Maria Rosário, François, Itajaí, Santa Catarina. Um abraço. Juliana, Roberta, Maria Mônica Silva, Deus abençoe. Luiz Neném, Berlinda, Carla, Zeli, Roberto, Maurício Neto, Deus abençoe. Rapaz, às vezes a notificação não chega, infelizmente chega, tem hora que chega. Aí eu não tenho, assim, solução para essa questão da notificação, né, gente? É uma coisa bem complicada a gente falar de notificação aqui pelo YouTube, porque tem hora que eles notificam, a pessoa vai lá, boa tarde, Jurema, Deise, Marlene, Joana Gomes, Dionete, isso, Oliveira. Deus abençoe cada um de vocês, tá, gente? O Anderson, Cacoal, Rondônia, isso aí. Berlindo, Ana Paula, Marlene, Joana, Dionete, Ana Paula, Delgado, Erika Azevedo. Gente, esse pessoal de verde aí são os parceiros. Vocês têm notado que tem entrado um pouco comercial, hein? Eu estou fazendo de tudo para não encher os vídeos de comerciais. São poucos os vídeos que têm tido comercial, mas eu agradeço aos parceiros. Tá? Quantos mais parceiros? Um abraço, minha querida mamãe. Beijo, coração da senhora. Então, são os queridos parceiros que nos conseguem nos abençoar para que a gente possa ficar aqui sem comercial, porque realmente é muito chato, você tá vendo, eu vejo às vezes alguns vídeos que eu gosto de ver aqui, daqui a pouco, pum, vem um comercial no meio, pum, vem um comercial no meio. Só que eu não posso reclamar com o desenvolvedor, porque ele tem gasto, ele edita vídeo, tem internet, eu sei os gastos que o desenvolvedor tem de conteúdo, então eu acho lícito que ele, né, só que o YouTube dá muito pouco nessa quantidade comercial, é um negocinho assim de centavos, e eles ganham muito, e o desenvolvedor de conteúdo não ganha muito lá essas coisas, e você fica extremamente chateado porque está no meio de tá ali no meio da coisa, está o desenvolvimento do raciocínio, daqui a pouco vai para o espaço, né? Mas seja nosso parceiro, isso ajuda muito, aí eu tiro o comercial de todos os meus vídeos, já prometi isso, minha palavra tem que valer alguma coisa, né? Seja a palavra do crente, sim, sim, não, não, passar disso é procedência maligna, então... Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Deixa eu ver quem está falando aqui. Ana Paula, obrigado, Ana Paula. Gente, indica os vídeos. Se você acha que é relevante, se acha que os temas são importantes, que esclarece, que ajuda, que abençoa, tá bom? Pastor Tiago, Sabrina, Eliana Brito, Deus abençoe. Graças e paz a todos vocês. Indica o canal, indica o vídeo. Peça o pessoal para assinar o nosso canal. Parceiros, teremos sorteios aí para os parceiros, depois teremos sorteio para os inscritos. Primeiro para os parceiros, tá bom? Essa semana teremos sorteios da caneca do canal, de parceiros do canal, e eu vou sortear 5 canecas da igreja, lá do aniversário da igreja, dos nossos 12 anos, tá bom, gente? Então, na semana que vem, estaremos fazendo sorteios para os parceiros e depois haverão sorteios para os inscritos, tá bom? É uma forma de agradecer, tá bom? Não fique chateado, você que não é parceiro, não está fazendo proselitismo, nem querendo dizer que você tem que ser parceiro para ganhar alguma coisa. Não, desde o início fizemos isso. Então agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Semana que vem, dia 26, nós temos o início do curso de gestão emocional. Vamos falar de gatilhos emocionais, gente, tá? Gatilhos emocionais. Vamos ajudar você, eu quero ajudar você. Vamos, que eu falo a equipe, né? Não sou só eu, aqui tem a Josiele, tem o Demétrio, tem a pastora Ana, o pessoal que trabalha com a gente. Então, nós vamos ajudar você a entender um pouco como funciona a sua parte emocional, como funciona a sua parte emotiva e quais são os prejuízos que você tem por não controlar a sua parte emotiva.
Quais são os prejuízos que você... Seja bem-vindo então, Renata, já que é a primeira vez. Aleluia. Obrigado, pastor Tiago. É sempre um prazer ajudar vocês, gente. E aqui vocês têm, já falei para vocês, têm voz aqui, vocês podem no comentário pedir para colocar ou para abordar algum tema, discordar também respeitosamente. Sempre digo isso, gente, respeitosamente a gente aceita tudo. Né? Quando a pessoa é respeitosa, quando a pessoa ela sabe falar, a gente com certeza tem argumento, tem réplica, tréplica, com respeito, tudo vai bem. Então, o curso começa segunda-feira. Pastor, quanto custa fazer esse curso 2 segundas-feiras? Gente, R$15. Olha, vou ser sincero, você não paga um lanche legal, você não come... Come uma quentinha boa aqui no Rio de Janeiro, talvez não sei em outros lugares. Né? Paga uma quentinha boa aqui no Rio de Janeiro. Mas um aprendizado, gente, o ensino muda a vida da gente. Quantas coisas mudaram o rumo da minha vida? Quem mudou minha vida foi Jesus, né? Mas quantas coisas mudaram destinos que eu tinha com relação a atitudes e decisões que eu ia tomar, e as tomei de forma correta depois de uma leitura, depois de uma palestra, depois de uma mensagem, depois de um estudo. Quantas coisas eu compreendi e aprendi quando eu fui fazer seminários, cursos. Eu agradeço a Deus por ter investido nesses momentos na minha vida, em livros, em cursos, em apostilas, em seminários, porque a junção disso tudo trouxe a mim uma capacidade de escolha e chegar aqui. Então nós somos a soma das nossas escolhas. Lembre sempre isso, eu sou hoje a soma das minhas escolhas. O que eu sou hoje eu escolhi ontem. O que eu serei amanhã tem que escolher agora. Agora, essas escolhas dependem muito do processo emocional a qual eu estou vivendo. Alguém disse assim para mim: você se acha frio? Eu digo, não me acho frio, me acho racional. A frieza é uma coisa, a racionalidade é outra. Você é desprovido de emoção? Não, sou bem emotivo. Só que eu procuro controlar e administrar, porque tem que tomar cuidado com o de controlar a emoção, mas eu procuro administrar minhas emoções e interagir com a minha razão. Quem estuda a mentoria comigo sabe o que eu estou falando. Não deixo que a minha emoção tome, porque senão posso comprar, vender, associar, quebrar amizade, vínculos, fazer pactos errados com pessoas, ir para lugares que eu não deveria ir, tomar decisões que eu não deveria ter tomado por, infelizmente, não ter a capacidade cognitiva e emocional para tomar essas decisões, tá bom? Sejam bem-vindos todos vocês, meus queridos parceiros, Jocélia, Silvana Borges, Mônica Brasil, também os inscritos, Deise, Thiago Santos, Rosimeire, Super Violão, CCB, João Mariano, Dani Coelho, Deus abençoe vocês, Sullivan Elias, André Luiz, a paz do Senhor, André, Elisama Vieira, Jonathan William, Jundiaí, um abraço aí, Pamela, Julie Anderson, Adriana Lopes, Gra Presa, Belque Gontijo, Elizabeth Gouveia, Elizabeth Vigiliato, Isabelle, Igor Ribeiro, Marcele, lá Portugal, Kelly Belo, Anília Pinelli, Anne Santos, Aderlan Passos, Profetas Johnny, olha aí, Deus abençoe vocês, queridos. Tá bom? Johnny e Vanessa, um abraço. Jonathan, Camila. Vamos lá, gente. Então, se você quiser se inscrever, 21 99210 6828. Quem fez a primeira parte comigo de gestão emocional, com certeza não se arrependeu. E eu garanto a você que você não vai se arrepender. O mínimo de informação que você tiver já vai lhe ajudar bastante. Tá bom? Um abraço. Alinhares do Espírito Santo, Aracaju, Sergipe. Deus abençoe a todos vocês. Batalha espiritual no Brasil, gente. Hoje, a resenha de hoje e de amanhã possivelmente vai girar muito em torno da questão da batalha espiritual. Não podia ser diferente, né? Ontem, se você não assistiu, falamos um pouco das questões do Brasil, temos falado sobre os inimigos no Brasil, temos citado questões brasileiras, políticas, mas hoje eu quero trazer algo bem mais profundo, bem mais invisível. Eu quero resenhar com vocês, quero bater um papo com vocês nessa questão do que estamos vivendo hoje, né, gente? Toda essa questão pandêmica, política. Hoje a gente teve Joyce Hasselman e Alexandre Frota. Meu Deus do céu, é só afilhado do cão que vem para atrapalhar o Brasil, gente. São coisas assim que a gente fica assim, né, preocupados. E a gente está vendo o Brasil cada vez mais sendo impelido e compelido a esse tipo de atitude. Só que vamos ser sinceros, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo começa assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder.
porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. E numa versão mais moderna diz, não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais que estão nas regiões celestes, espíritos malignos que controlam psiquicamente, socialmente, as pessoas, porque gera influência psíquica numa sociedade, gera... Oi, Sônia, Deus abençoe. Vizinha aqui nossa. Gera influência psíquica, gera influência sobre uma população, sobre uma sociedade, sobre uma comunidade. Então, às vezes, a gente quer, como eu falei ontem, um jogo de xadrez. Você não pode achar que botar o exército nas ruas, que fazer com que uma guerra de gritas, uma guerra de palavras ou mesmo de violência física vai resolver os problemas no Brasil. E não irá. O exército nas ruas não irá resolver. O que irá resolver é, por incrível que pareça, não estou querendo ser religioso, mas é a oração. Um povo unido em oração move o mundo espiritual. Porque o que está acontecendo conosco, gente, é uma avalanche espiritual. Isso tudo está sendo... Gente, até os espíritas kardecistas estão entendendo isso. Até budistas estão entendendo isso. Outras religiões filosóficas, outras filosofias espirituais estão compreendendo. Só os cristãos que às vezes não compreendem e caem na pilha dessa turma, querendo o exército na rua, querendo botar o dedo na cara de alguém, querendo que desça raios Boanerges, né? Que desça raio, que desça fogo do céu. Não, gente. Sabe, a gente precisa entender que esse é um tempo em que nós estamos carecendo de uma articulação espiritual, de uma visão bem ampla do que está acontecendo no Brasil. Ô, Márcio, tem gente que entra aqui para dar dislike logo na cara. Amém, faz parte, isso também faz parte. O algoritmo também entende isso, né? Fica tranquilo. Deixa o like aí, gente. Se você gosta do canal, conhece o canal, não vai esperar eu concluir para dar o like, deixa o seu like. Se você não conhece, espera eu concluir o tema, veja. Se você não gostou, seu dislike também é honesto, de boa, tá bom? Sem aborrecimento. Então vamos lá, gente. Vamos compreender o que é o Brasil. Primeiro, para a gente tentar... Vamos orar contra o quê? Ou a favor do quê? Vamos tomar atitudes e decisões baseadas em quê, para quê? Então vamos começar a compreender, primeiramente, o que devemos fazer, como devemos fazer. Primeiro, vamos pegar o histórico do Brasil. O Brasil, antes de ser Brasil, era um território onde estavam habitando várias tribos nativas, que chamamos de índios. Erradamente chamamos de índios. Os portugueses, os lusitanos, ao chegarem cá, eles viram os nossos nativos com a cor de pele muito próxima à do povo da Índia, né? Os hindus, que para muitos são indianos e para os portugueses eram índios, os índios. E quando os portugueses chegaram aqui, viram os nativos, os tupis, tupinambá, tupiniquim, tupi-guarani, os tamoios e as várias tribos que estavam habitando aqui por milhares e milhares de anos, chamou-os de índios, mas na verdade são nativos da América, nativos americanos, né? De sul a norte ou de norte a sul. Se você pensar no México, Guatemala, Peru, se você pensar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, todo esse território era ocupado por um povo tribal, primitivo na relação com a Europa, bem primitivo, tanto as Américas como a África e Oceania. Todo esse pedaço do mundo era muito primitivo. O mundo mais avançado é Europa, Ásia e Oriente, né? Já havia, são reinos milenares, né? Como os judeus, os egípcios, os turcos, libaneses, esse povo do Oriente Próximo, Oriente Médio, povo árabe. Vamos compreender que quando chegamos aqui já temos os nativos. Quem são os nativos? Povo tribal, tecnologia zero, povo ligado à natureza, mas que são panteístas. O que é o panteísmo? É a ligação humana com as forças da natureza, de forma religiosa. Demônios estão espalhados no mundo todo, eles são territoriais. Não pense que um demônio olha aqui para a floresta amazônica e diz, ai, que
coisa chata ficar no meio das florestas aqui. Ai, meu Deus, que coisa horrível ficar aqui entre essas matas. Ah, eu vou viajar para a Europa. Demônio não pode fazer isso. Demônio não pode nem sair da Amazônia para vir para o Rio de Janeiro. Você tem uma ideia. Hoje e amanhã será um dia meio de quinta de batalha espiritual, né? Quinta de batalha espiritual na resenha meio-dia. Demônio não pode simplesmente falar assim, ó, tô saindo, vou dar um pulinho ali em São Paulo para começar a perturbar 25, a Conde de Sarzeda. Vou para o Rio de Janeiro para ver se eu crio um tumulto ali na Getúlio, na Presidente Vargas. Eu vou para BH, vou na Savassi, eu vou lá ver se eu destrono. Não tem, demônio não pode fazer isso. Ele é uma consciência de geografia limitada. Então, como é que os demônios saem de um lugar para ir para o outro? Através do ser humano. Um demônio ele pode se transportar de um continente, de uma cidade, de um lugar para o outro, através do ser humano a qual ele possui, ou ele está agregado ou ancorado. Por isso que em algumas religiões chamam de cavalo, porque ele carrega aquele espírito maligno com ele, ou aquele espírito... gente, o áudio não está instável não, tá, gente? O áudio aqui para mim está muito bom. O áudio não está instável não, tá, gente? O áudio aqui para mim está muito bom. Deixa eu ver, ó. Tô aqui, tô testando ele aqui. Deixa eu ver. Tá bom? Dá uma olhada aí no YouTube e veja suas configurações. Então, o que ocorre, gente? Quando o português chegou aqui, já tínhamos um grupo panteísta, gente. Sabe? Panteísta, ou seja, que adorava, igual a Pocahontas, adorava a árvore, adorava as águas, Yara, mãe d'água. Vamos pensar no folclore, vamos pensar nos folclores aqui da vida brasilis. Então nós tínhamos Tupã, nós tínhamos adoração da lua, do sol, nós tínhamos a lenda do Boto Rosa, nós temos as lendas do Boitatá, Mula Sem Cabeça, Curupira, Saci Pererê, a Cuca. Tudo isso, gente, tudo isso vem dentro de uma questão de histórico panteísta. Aí nós tínhamos as feitiçarias, que eram a pagelança, são os pajés, os bruxos ou os feiticeiros de cada tribo. Cada tribo tinha uma pessoa mais sensível, a qual os espíritos, os guias, os orixás se comunicavam com essas pessoas. Então, vamos entender. Essas pessoas são influenciadas por demônios que tem em todo o planeta. Tá bom, gente? Em todo o planeta há demônios. Não há um lugar que não haja demônios. Estou falando de territorialidade geográfica física, e é difícil explicar isso em forma metafísica, mas entenda, ou de forma invisível. Aí temos os nativos aqui com suas religiões, com seus santo daimes, com as suas cannabis, com seus chás de cogumelos, ou seja, ações químicas que elevam o homem, alteram o seu estado, fazem com que eles se encontrem com espíritos que há aqui. Ok. Aí você tem, em Machu Picchu, você tem entre os astecas, você tem isso entre os peruanos, você vai ter o quê? Sacrifício de sangue. Os demônios influenciam essas pessoas a criar um tipo de culto, religião, onde o poder está sobre o líder da tribo, mas, acima de tudo, sobre o poder do feiticeiro, do bruxo ou da bruxa. Toda religião, se você estudar ciência das religiões e antropologia, você vai ver que todo povo ele está baseado em um alicerce de poderes, que é uma espécie de monarquia, um líder, e logo depois o sacerdócio. Mas o sacerdócio, isso vem para cidades, vem para Egito, vem para Babilônia. No sentido tribal antigo, tanto africano como o ameríndio, ou seja, aqui na América, ele é baseado num sistema de líder, que é o chefe, e o pajé, ou aquele bruxo, aquele feiticeiro que cura, que tem visões, que entra na tenda, que fuma um baseado desse tamanho, fica loucão, toma um chá de cogumelo, e aquela coisa toda. Então, ele é o portador, ele é o porta-voz, ele é o médium, é o porta-voz dos espíritos que está ali entre aquela tribo. Demônios precisam de pessoas, demônios sobrevivem por pessoas, através de pessoas, com pessoas, incorporando pessoas, absorvendo pessoas, tirando a energia das pessoas. Então, vamos lá, ponto. Chega aqui, então, os portugueses, os europeus. Esses já estão há centenas, se não milhares de anos, sendo civilizados. O que é civilizados? É a questão das ruas, das estradas. Logo após, séculos depois, virá a rede elétrica. Paris foi a primeira cidade a ser iluminada, por isso que era chamada de cidade de luz. Você terá um povo já com poder militar, já está comandando, controlando
as navegações, já tem comércio, já está explorando o mundo. As primeiras explorações vêm justamente de Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália. Esses países da Europa começam a pegar todo mundo. É claro que nós temos os nórdicos também, os vikings, né? O povo da Europa oriental, que já viajavam bastante, mas foi um impulsionamento das navegações, veio com os portugueses, espanhóis, italianos e ingleses. Então, quando eles vêm aqui, eles também vêm da Europa com idolatrias, eles vêm também com seus cultos antigos, vêm com as suas bruxarias, e já nos anos 1700, 1800, vem com as suas lojas, vem com as suas confrarias também herméticas, suas confrarias de entidades secretas. Então, o que nós temos no Brasil? Nós temos aqui o panteísmo, a feitiçaria, nós temos agora o português trazendo idolatria, bruxaria e os seus grupos herméticos fechados, Rosa Cruz, maçonaria, isso séculos depois. Por fim, vem a escravidão do povo do continente africano, que nós chamamos de negros, são afrodescendentes, são afro-brasileiros, e eles trazem o quê? A mesma coisa do índio americano, ou do índio que está aqui. Os demônios estão em trevas, queridos, almas são luzes. Por isso que Jesus diz, resplandeça, pois, a vossa luz, pastor Watson, entenda uma coisa. Demônios precisam de seres humanos porque eles perderam a luz ao caírem da graça de Deus. E por eles, tem isso aqui, eu tenho vários vídeos sobre isso, já explicando. Só vou reexplicar, porque já tem vários vídeos sobre isso. Por que demônios precisam do ser humano? Porque a alma do ser humano é uma bateria. A alma do ser humano, ela projeta a luz. Toda boa ação que o ser humano faz, sendo crente ou não, gera alguma luz. Por que Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo? Portanto, resplandeça a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Entendeu? Por isso que demônios precisam de nós, não precisam de animais, não precisam de poste, não precisam de árvore, precisa de ser humano. Se alguém tem luz, por isso que o Gandhi é chamado de Mahatma, ou iluminado. Todas as religiões buscam a mesma coisa, iluminação. Só que sabemos que Cristo deixou bem claro, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, ou seja, a nossa alma só se iluminará no profundo, na estatura maior que for, através de Cristo. Tiago descobre isso e chama Deus de Pai das luzes. Quais luzes? Luzeiros pode ser anjos, que são seres poderosos, angelicais, iluminados, e nós também podemos nos iluminar em Cristo Jesus, tornando nossas almas pontos de luz que resplandece sobre a humanidade. Por isso que demônios procuram o ser humano, porque o ser humano é uma bateria de luz. Por menor que seja, para eles é muito, porque eles vivem em trevas. Perderam totalmente qualquer luz que poderia haver. Então eles vão atrás do ser humano para se alimentar da energia do ser humano. Por isso que tem sexualidade, por isso que tem droga, álcool, porque é tudo almático. Todos esses desejos da carne são almáticos. Esses desejos geram no ser humano energia, e isso alimenta demônios, por isso que eles precisam incorporar, encostar, possuir e outras coisas mais, tá bom? Isso aí tem aqui em vários vídeos a gente explicando, mas vamos lá, voltando aqui. Os portugueses já vieram, gente, com idolatria, bruxaria, isso, obsessores, e a maçonaria. E os nossos irmãos negros vieram com seus orixás, seus guias e suas feitiçarias, bandos sudaneses, iorubás, cada tribo de partes da África, né? Partes da África vieram também. Então juntamos aqui o panteísmo dos nativos da América, a bruxaria, idolatria, magia negra, né? A feitiçaria hermética dos europeus através dos portugueses e dos espanhóis, e os negros trouxeram também seus orixás, seus guias, que é a mesma coisa dos índios, tá, gente? É a mesma coisa dos índios. Mesmíssima coisa, nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. No processo global, quando você estuda as mitologias gregas, romanas, egípcias, etrusca, babilônica, se você estudar todas as mitologias, são os mesmos demônios. Europa, gente. Maçonaria nasceu na Europa, não nasceu em Portugal. Eu não disse que nasceu em Portugal, eu disse que os portugueses trouxeram, tá? Maçonaria não nasceu bem na França. É por causa do Jacques de Molay. Mas é outro papo, gente. Vamos lá. Foco. O
que acontece com o Brasil? Nós temos essa mistura, e essa mistura trouxe um caldeirão de espiritualidade em trevas. O que nós trouxemos de bem para cá? Religiosidade. Trouxemos um cristianismo extremamente da Idade Média, um cristianismo legalista que matava mais do que salvava, através da Igreja Católica Romana daquela época, através da Companhia de Jesus, através de um comando que misturava Estado e Igreja, ou seja, o Estado é laico até a segunda página. Então, vamos compreender que o Brasil ele tem um histórico espiritual muito denso, muito pesado nessa mistura e nessa profusão de legalidades espirituais. Por quê? A partir desses orixás, guias, panteísmo, feitiçarias, idolatria, bruxaria, maçonaria e todos esses pactos que nós temos de 3 raças diferentes, de 3 etnias diferentes, nós tivemos o quê? O derramamento de sangue. O primeiro derramamento de sangue foi dos portugueses com os índios. Depois dos portugueses com os negros. Depois dos negros com os portugueses e dos índios também. Ou seja, claro que a raça branca, ela infelizmente derramou muito mais sangue do que os índios negros. Os índios negros, a bem da verdade, tentaram se defender e sobreviver. Eles não são assassinos por natureza. Eles estavam tentando se defender. Então, toda a revolta que foi criada em cima de uma escravidão, de uma tentativa de dominação e morte. Então, vamos compreender aqui, eu não estou dando desculpa, eu estou só falando da história enquanto história. Você vai ver o que no Brasil? Derramamento de sangue, muito derramamento de sangue. Quando chegam os primeiros protestantes, chamados de huguenotes, que vieram de Genebra, são os calvinistas, eles vêm aqui na época de Estácio de Sá, na época das capitanias. Quando eles vieram para cá, fugindo da Europa, da perseguição da Igreja Católica na Contra-Reforma, chegando aqui, eles foram assassinados na Baía de Guanabara. Historicamente, foi os primeiros protestantes que vieram ao Brasil. Num primeiro momento, aceitaram eles como uma forma de culturação desta nação. Mas a Igreja Católica, através do Império Português, através da coroa portuguesa, compeliu, impediu e fizeram com que eles ou fossem embora ou fossem assassinados. E aqui na Baía de Guanabara, o primeiro sangue de martírio protestante derramado foi os dos huguenotes franceses, ou de Genebra, calvinistas que vieram para cá. Ou seja, o Brasil tem muita legalidade. Cada sangue que é derramado, gente, não importa se a pessoa é cristã, se é católica, se é afro-espírita, se é indígena, se é kardecista, se é budista, não importa se é ateu, cada sangue que é derramado, toda morte tem que ser natural. Toda morte que é causada, cada morte que é causada por assassinato, e aí derramamento de sangue ou envenenamento, não importa, ela se torna uma legalidade, é um peso espiritual para a geografia, para a família, para o Estado, para a cidade. Tem cidades no Brasil, eu já rodei, já mapeei muitas cidades no Brasil, as cidades que são pesadíssimas no Brasil, Ouro Preto, Mariana, ou seja, essa área de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas, as cidades históricas são pesadíssimas, é uma densidade, é uma atmosfera ruim, pesada, as igrejas não crescem, é muito difícil nessas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, o Centro Histórico do Rio, o Centro Histórico de Santos, esses lugares antigos que se mantêm pela Unesco, e isso é proposital, né? A Unesco, o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico Mundial, faz com que essas cidades mantenham as legalidades geográficas do mundo físico para o mundo espiritual, mantendo demônios velhos ali nessas cidades. Você vai no Pelourinho, pelo amor de Deus, Salvador, na Bahia, ninguém merece. A parte antiga de Belém do Pará, estou falando de lugares que eu já fui e conheço, Macapá. Gente, você vai naquele forte ali do Macapá, um abraço pessoal do Macapá, um abraço pessoal de Salvador, um abraço pessoal de Santos. Vocês vão ver que esses lugares foram lugares de evocações, de bruxarias, de mortandade. Então você vê que esses pontos são carregados, são lugares pesados. Você chega na rodoviária, gente, pelo amor de Deus, é um lugar... Eu morei em Mariana, Ouro Preto, na minha adolescência, tenho familiares lá, de vez em quando vou lá. É um lugar pesadíssimo. Aqui no Rio de Janeiro, nas periferias, lugares mais onde justamente tem
lugar de feitiçaria, de oferenda, de cemitério, lugares de muita mortandade. O pessoal coloca muito culpa em centros de umbanda, de candomblé. Não, gente, olha, o centro de umbanda e candomblé, eles geram menos legalidade do que os assassinatos de milícias e traficantes no Rio de Janeiro. A legalidade do Rio de Janeiro é sangue derramado por assassinato, e não as encruzilhadas. Quem faz o mapeamento não entende isso. A nossa maior guerra no Rio de Janeiro é o sangue derramado por assassinato da polícia, do Estado, da bandidagem. Você entende? É muito maior essa legalidade do que o centro de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de macumba, seja lá o nome que a pessoa quiser dar. É muito menor a legalidade que se dá através do sangue, da droga, da prostituição. Vamos compreender que estamos cheios de ilegalidades. O sangue no Brasil foi derramado de uma forma, gente. Sim, Lucas, teria que destruir, porque existe uma ligação quântica, no quanto entre os céus e a terra. Tudo é energia. E como você tem massa, você tem condensação de energia naquela massa. Ela vai se perdendo ao longo do tempo. É claro, se não houver a renovação de pecados de ilegalidade. O que Josué fez ao derrubar Jericó? Olha o que Josué profetizou e deixou como um decreto espiritual. Jericó foi derrubada. Josué falou assim: aquele que levantar a cidade de Jericó, ao levantar o último tijolo, pedra, da cidade, perderá o filho mais velho. E quando assentar a última porta, perderá o filho mais novo. O arquiteto, a pessoa que construiu Jericó, reconstruiu Jericó, perdeu o filho mais velho, depois colocou o último tijolo, e você vai ver Elias aparecendo no cenário, profetizando pela primeira vez para Acabe, no enterro do filho mais novo, do engenheiro, ou do arquiteto que Acabe contratou. Quando ele assentou a última porta, o filho mais novo morreu. E o texto diz, conforme a palavra do servo de Deus, Josué, que disse que não era para reconstruir Jericó. Porque reconstruir Jericó seria uma legalidade sobre o território palestino, onde estaria agora Israel. Vocês estão entendendo isso? Gente, batalha espiritual não é para quem quer, é para quem está preparado e entende muito bem o que funciona por trás disso tudo. Então, quando a gente faz um mapeamento geográfico, a gente entende, primeiramente, da história. Por isso que eu conheço bastante história, sou obrigado a estudar bastante história, porque não se faz mapeamento geográfico, não se faz intercessão profética em cidades, nações, sem conhecer a história do lugar. Essas igrejas velhas, barrocas, rococó, igrejas góticas, esses materiais que estão aí são materiais cheios de legalidades. Elas têm histórias moleculares, todo tipo de legalidade está sobre aquele lugar. A única coisa que tira aí é a unção. A unção quebra todo jugo, a unção de Deus. Mas o problema é que a igreja não tem essa unção tão poderosa para chegar no Centro Velho de Santos, no Centro Velho na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, em Mariana, em Sabará, em Congonhas, no Pelourinho, em Macapá. Não tem essa capacidade de derramar uma unção tão tremenda na cidade para quebrar esse jugo. A igreja mal tem unção para o seu prédio. Quem dirá para abordar os quarteirões e quadras ao redor. Vocês compreendem? O processo energético que está sobre essas igrejas, sobre esses lugares, é pesadíssimo. É como se fosse uma gelatina cinza, grafite, escura. Eu estou dando uma linguagem visual que eu tenho. Você entra nesse lugar como se estivesse assim, debaixo de uma gelatina, te abafa. Você se sente mal, alguns dão taquicardia, outros se tremem, não sabem por quê. Outros ficam aí e falam assim, tem demônio aqui. Não necessariamente tem demônio, não precisa ter demônio. É um choque de energia. Você tem energia. Estou falando de física, estou falando de átomos, estou falando de energia atômica, não estou falando de energia espiritual, não. Entenda, você está dentro de uma ciclagem hértica. Cada um de nós funciona dentro de um ciclo hértico. Quando você entra numa igreja, num lugar pesado como esse, está em outra ciclagem baixa. Você é cristão, a tendência do cristão é gerar ciclagem alta. Você vai para esse lugar, a ciclagem é baixa. O que acontece? Há um choque. E não há só um choque. A energia que está ali, que os espíritas chamariam de... Deu branco agora. Os espíritas têm um nome para isso que eles dão, os espíritas kardecistas. Eu vou lembrar daqui a pouco. Isso acaba se tornando uma consciência viva
Porque, através das consciências espirituais chamadas demônios, egrégora, obrigado, Jéssica, através de tudo que é feito ali, há uma condensação de energia negativa, trevas, literalmente trevas. Isso, gente. Obrigado a todos vocês estão ligados. Quando você chega ali, em luz, brilhando, buscando em Deus, clamando, você se sente mal, porque automaticamente aquela formação que está ali, que é quase uma consciência espiritual negativa, e tem demônios ali sim, vai querer ou te atacar ou te sugar. Ok, gente? Estou dando uma explicação muito rápida para que vocês entendam. O crente não sabe disso, a igreja evangélica esquece, nunca me ensinaram, porque não sabem. Tá bom? E se você falar isso dentro da igreja, você está buscando nova era, irmão. Cuidado, irmão. Isso é nova era, irmão. Isso é espiritismo. Olha, cuidado, hein? Esse pastor está ensinando conceitos de Kardec. Tá bom, gente, olha. Eu respeito cada doutrina, respeito cada um. Como o canal é meu, eu ensino da forma que eu acho que tem que ensinar. Só que vai por mim. Estou nesse negócio há mais de 20 anos e entendo o que eu estou falando. Tá? Já fui em muitas igrejas que pastores pediram, pelo amor de Deus, para expulsar os demônios, porque ele não estava sabendo fazer. Já fui em milhares de outras igrejas que a igreja não era nem vista na rua, porque era tão densa as trevas naquele lugar que ninguém conseguia ver a cara da igreja e a placa da igreja com o nome da igreja. Então eu sei do que eu estou falando. O que eu aprendi foi praxes, foi empírico, foi no campo de batalha, em favelas, em presídios, contra satanistas mesmo, contra bruxarias, no Brasil todo. Já guerriei no Brasil todo com vários tipos de situações. Mas tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Legalidade. Depois veio que as perseguições religiosas, derramamento de sangue no Brasil. E aí, impulsionado por uma série de situações, nós tivemos o quê? Infelizmente, os golpes. Aí vieram os incessantes golpes. Primeira situação de legalidade. O Brasil ele foi acharcado por Portugal, que já nos tirou, já nos fez entrar na primeira grande dívida internacional, o grito do Ipiranga, né? Aquele grito do Ipiranga, o falso grito do Ipiranga, a falsa independência ou morte. A independência do Brasil nos custou muito ouro, nos custou muita prata e uma dívida de vários e vários anos. Depois nos colocaram aqui um Dom Pedro II, que recebeu um golpe da República, um golpe militar. Por isso que eu digo a vocês, não vai adiantar. Então, Deodoro da Fonseca não proclamou a República. Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe junto com maçons e uma ala da Igreja Católica que não estava aceitando o pensamento progressista de Dom Pedro II e Isabel, que quiseram e foram fazendo leis progressivas e progressistas na libertação dos nossos irmãos, os negros, porque entendiam que já que nos Estados Unidos estava tendo guerra civil, nos Estados Unidos estava tendo guerra civil por causa da escravidão do ser humano, não era possível, no século XIX, ter ainda nações querendo ter escravos de estimação, como se fossem bichinhos de estimação e cachorros. Então o que nós temos aqui? Um governo, um rei e uma princesa promulgando leis para libertar os negros, para libertar os escravos. Né? Vamos lembrar do sexagenário, ventre livre e a Lei Áurea. Só que, infelizmente, essas leis só tiraram a posse do branco sobre o negro, mas não libertaram o negro. Porque se você olhar para as favelas do Rio de Janeiro e Bahia e Salvador, são os dois estados que concentram mais população negra no Brasil. O Brasil, depois da África, é o país que mais tem negros no mundo. Preste atenção. Preste atenção. E as 3 leis promulgadas por Dom Pedro II e Isabel, visando libertar o negro, não libertou o negro. Na verdade, tirou posse do branco para o negro. Por quê? O negro não recebeu escolaridade, o negro não recebeu saúde, o negro não recebeu terras para indenizá-los. Eu não estou trazendo esse papo de 2021, não quero ser politicamente correto, não. Eu estou fazendo uma avaliação histórica, tá bom? Uma avaliação histórica de tudo que a gente viveu e conhece. Ninguém pegou cada família de negro e fez um censo de onde você veio, de qual nação você veio, de qual região da África você veio. Quer voltar?
Quer ficar no Brasil? Vamos dar então um pedaço de terra para você trabalhar e montar sua casa. Não foi feito assim. Jogaram os negros na rua, e aí eles não tinham o processo educacional de letramento, né? De pouquíssimos, raríssimos, só aqueles que foram realmente alforriados e ficaram nas fazendas com seus senhores e senhoras que receberam tratamento digno, passaram a ter um trabalho, mas esse aí era 1 em cada 100 mil. Então o negro foi colocado em favelas, no Rio de Janeiro foi colocado lá no centro, depois fizeram um projeto para o centro criar a Avenida Rio Branco, jogaram os negros para os morros, e nos morros eram tipo cortiços, já estavam nos cortiços no centro do Rio de Janeiro, no centro de Santos, menos ainda, pouquinho, mas em Salvador e no Rio de Janeiro, os negros foram enxotados. Havia preconceito da Igreja Católica por causa dos cultos africanos, e a Igreja Católica na Bahia fez o quê? Fez o pior ainda, misturou tudo para deixar a coisa ficar como está, e nós temos o sincretismo religioso, que aí nós temos Inhansã, Ogum, Santa Bárbara, São Jorge, Oxum, Oxalá, ou seja, misturou Jesus, misturou Deus, Ogum, foi misturando tudo. E o que aconteceu então com a etnia, não vou chamar de raça, a etnia negra no Brasil, está até hoje fadada a um segundo plano de cidadania. Porque se você olha para as favelas, com todo o respeito que eu falo, e uma constatação técnica, eu vejo senzalas. Eu não vejo dignidade na moradia na favela, no morro, ou na Baixada, não importa. Eu vejo, principalmente nos morros do Rio de Janeiro e alguns guetos de Salvador, eu só vejo lá senzalas melhoradas, senzalas violentas, senzalas prostituídas, senzalas com prostituição infantil, senzalas com subemprego. E aí o que acontece? O resto de índios ou de nativos que ficou norte e nordeste, numa guerra contra colonizadores holandeses que desceram ali das Guianas para tentar o Nordeste, Portugal rechaçou. Muitas revoltas no Brasil, revoltas, farroupilha, deu branco agora. Em Pernambuco, no sul, de norte a sul, houve vários confrontos, várias guerrilhas contra os governos. Então você vai ver, gente, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem muita legalidade. Legalidade. Muitas legalidades. É o que nós temos. Canudos, obrigado. Nós temos muitas revoltas. Aqui no Rio teve revolta dos marinheiros. Nós tivemos... Gente, o Rio... Se você pegar a história do Brasil, está cheio de revoltas. E cada revolta que nós criamos é uma legalidade no mundo espiritual. Cada revolta que nós vivemos é uma legalidade contra o nosso próprio país. E golpes atrás de golpes. Então o Brasil hoje, ele tem muito que se consertar, muito que se retratar, gente. Não é ficar pedindo desculpa ao negro e falar assim, olha, me desculpe, ao mulato, a pessoa que não é branca. Eu não sou branco, na minha coisa é pardo. Eu estou como pardo, sou amarelo, não sou branco. Porque minha avó é mulata, a mãe da minha mãe é mulata, o pai da minha mãe era branco ou amarelo. O pai do meu pai era de etnia indígena. A gente tem um olho assim puxado aqui, de indígena. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque no sangue aqui tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Então dá para a gente falar. A balaiada, isso aí. Então vamos compreender, gente, que o Brasil, hoje, antes da gente falar de militares, a gente está dentro de uma guerra espiritual, onde potestades ou potestade subdividida no território amplo brasileiro, 8 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, eles têm legalidade, nós vamos para não deixar o processo de libertação republicana e democrática evoluir. Por quê? Cada vez que a gente consegue dar um passo no sentido político, republicano, sabe, cada vez que a gente dá um passo no processo democrático,
As legalidades que nós temos nos nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, estão no mundo espiritual ainda valendo, porque não foram quebradas, porque não foram ainda pagas, não foram ainda, de certa forma, e não vão ser, porque o processo político não é de consertar o que está errado. O processo político é de fazer mais coisas erradas para que aconteçam mais legalidades e para que o Estado, para que a nação não consiga se curar. Você entende? Quanto mais a gente quiser uma revolta, a primeira revolta bíblica que a gente conhece, a revolta é do Satanás, ou é do anjo que caiu do céu, porque se revoltou com Deus, quis tomar, usurpou o ser igual a Deus. Sim, Patrícia, possivelmente, mas em unidade. Não adianta. Hoje o Zé Maurício vai fazer uma intercessão com mais um ou dois pastores, com o Carlos Riba, com o Bispo Jaime, tá. Nós podemos mover alguma coisa, mas somos parte do Exército. A gente é uma fração do Exército. Deveria haver uma unidade no território brasileiro de todos os cristãos e todos que acreditam em Deus, uma unidade em arrependimento sincero. Ao invés de fazer campanha, pintar a igreja de preto, ficar criando modinha, ao invés de ficar mandando os outros ficar em casa, ao invés de ficar criando meios de querer ficar bem com os outros, bem na fita, nós deveríamos estar agora desenvolvendo um planejamento nacional de intercessão, arrependimento, equalização, sabe? Ir no mundo espiritual, nos arrepender de todos os males, de todas as coisas ruins que fizemos contra nós, contra brancos, contra nativos, contra negros, contra todos os roubos. Olha, vou falar uma coisa para vocês, o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, quem é da Baixada sabe, eu tenho família, tenho parentes, tenho membros da minha igreja na Baixada. A Baixada Fluminense, ela é composta de nordestinos, nortistas e nordestinos. Sabe por quê? Porque o Brasil abandonou a faixa de cima, o norte e o nordeste sempre foram abandonados pelos políticos do sul, do sudeste e centro-oeste. Quando tiraram a capital do Rio de Janeiro e jogaram para o centro-oeste, alguém disse, agora nós vamos equalizar os poderes no Brasil, a renda vai subir ao norte, o crescimento vai subir ao nordeste. Mentira! Até hoje, nós temos a família CM, nós temos a família Barbalho, nós temos a família Collor, essas famílias que escravizam o curral eleitoral, a família Calheiros, essa turma, elas conseguem, continuam ainda aprisionar o povo do Nordeste e do Norte. E o que aconteceu, então, nos primeiras décadas dos anos 1900, século XX? Todos vieram para o Rio de Janeiro, que era a capital, e São Paulo. São Paulo, Rio, está lotado de nordestinos e de descendentes nordestinos. Nasceram em São Paulo, nasceram no Rio, se chamam cariocas e paulistas, mas não são cariocas e paulistas de 3, 4 gerações. São cariocas e paulistas de 1 ou de 2 gerações. Porque o seu pai é de Sobral, a sua mãe é de Belém, o seu avô veio de Campina Grande. E o que aconteceu com esse povo que veio do Nordeste e do Norte? Esse povo que veio do Nordeste e do Norte, infelizmente, vieram sem cultura, sem dinheiro. A família da minha esposa veio da Bahia, do interior da Bahia, gente. E é porque vieram cristãos, e Deus foi bom para eles evoluírem e crescer aqui. Mas todos vieram de Miguel Calmon, lá no interior da Bahia, nordestinos. Vocês entendem o que acontece com o Brasil? A gente quer pedir intervenção militar. A gente tem que retratar muita coisa na nossa nação. A gente tem muita coisa para pedir perdão aqui. Nós somos numa batalha espiritual estratégica, gente. Estratégica. Nós estamos debaixo de legalidades profundas. Nós estamos aqui debaixo de uma legalidade, de um peso sobre nós, e precisamos resgatar isso para que a nação dê certo. É uma batalha espiritual muito grande, gente. É uma batalha espiritual muito grande que nós temos vivido aqui. Quando chega aqui no Rio, o que acontece? As favelas têm negros e filhos de nordestinos e descendentes de nordestinos. Literalmente. No Rio de Janeiro, os descendentes lusitanos, italianos, alemães, seja lá o que for, estão na Zona Sul, no metro quadrado mais caro do Brasil. Estão na Lagoa Rodrigo de Freitas. Estão em Copacabana, Ipanema, Leblon. Estão
na zona sul do Rio, onde tudo é lindo, onde é um cartão postal. Mas vem para o lado de cá do túnel, vem para a zona norte. Aqui está cheio de negros, índios, amarelos, mulatos. É do lado de cá, nas favelas, estão os nordestinos, os paraíbas, os cearenses, os belenenses, os amazonenses, estão todos aqui. A igreja, ela precisa parar, aproveitar. Eu vejo assim, Deus deu uma oportunidade para a igreja sentar e refletir no seu papel. Sabe, eu vejo Deus falando assim, igreja, para com a agenda de vocês, está me enchendo já a paciência essa agenda de vocês, essa agendinha de cantor, sabe, de campanha, essa agendinha de saidinha de casal, saidinha de seminário disso, saidinha para encontro de para, Deus, eu vejo Deus, é minha percepção, me perdoe, eu talvez não, possivelmente estou totalmente errado, porque Deus não é assim, mas eu penso em Deus falando isso. Parou, gente. Senta aí. Eu vou permitir. Deus não mandou a pandemia. Eu vou permitir o Covid-19. Vamos ver o que a igreja vai fazer. Cara, a igreja foi pro... A igreja fechou. A igreja foi pro sítio. Começou a gravar culto online da rede. Botou um playbackzinho. Tem pastor até hoje que não abriu a igreja de novo. Só liga pros irmãos querendo dízimo. E aí eu faço uma autocrítica para a igreja evangélica. Tem igreja que até hoje tem medo, está com medo da morte. E aí Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nada vai me separar do amor de Deus. Mas a igreja evangélica hoje, a morte está separando a igreja evangélica do amor de Deus. Então tem pastor até hoje que já foi morar no sítio mesmo, já ficou por lá mesmo, já estava com 60 e poucos anos, 70 anos, falou, aproveitou, me jubila aí de longe mesmo, mandou jubilar de longe, deu entrada com pedido de aposentadoria, e está lá no seu sítiozinho, porque ele não quer arriscar sua vida, sua preciosa vida, ao voltar para a igreja, pegar Covid e morrer. Gente, é sem nexo o evangelho de Jesus hoje com a igreja evangélica no Brasil. É sem nexo. Não, mas tem um processo da contaminação. Gente, não é a primeira nem será a última pandemia do mundo. Hoje está mais alastrado porque temos aviões. Mas no tempo da peste negra, ou chamada a peste do rato, sabe, varreu a Europa. E a igreja não parou para falar assim, gente, vamos analisar o nosso papel? Onde nós estamos nisso aqui? Poxa, pegando esse histórico aqui, será que eu sou tão inteligente assim? O Zé Maurício é o cara, Zé Maurício é muito inteligente, porque, meu irmão, só ele percebe isso, só ele sabe disso. O cara é um ungidaço de Deus. O cara é o bam das lideranças no Brasil. Pô, gente, claro que não, né? Eu estou sendo sarcástico, deixando bem claro aqui, tá? Mano, claro que não, gente. É que falta vontade. A igreja evangélica hoje está preguiçosa. A igreja evangélica hoje está laodiceia. Sou rica, abastada, não preciso de nada. Mas Jesus está dizendo, tu és cega, miserável, pobre, nu. Põe colírio nesse olho aí para enxergar o que você não está enxergando. Limpa tuas vestes. Então, voltar agora, nossas munições, nossos argumentos contra a STF, é importante orar, não estou dizendo para não orar. Criticar faz parte do processo democrático e nós temos o direito de criticar. Eu pago impostos e pesadíssimo, então posso criticar. Minha igreja paga imposto pesadíssimo, então a gente tem o direito de criticar. Mas isso não vai resolver. O que irá resolver é um povo que entende o que está acontecendo na esfera espiritual. Nesse exato momento está havendo uma batalha muito grande no Brasil. Gente, deixa o like, ajuda o canal, tá bom? Por favor, deixa o seu like. Hoje está havendo uma batalha espiritual muito grande no Brasil. Alguns ministérios, alguns pastores, alguns intercessores, alguns profetas têm orado, mas esses alguns não têm sido suficientes, porque o processo para entrar no mundo espiritual, quem está fazendo mentoria comigo vai entender melhor um pouquinho, o processo do mundo espiritual requer alinhamento, conexão, santidade e um desprendimento mental. Eu falei isso ontem aqui, ó. A gente precisa educar e dominar o cérebro.
A gente precisa ter tempo para educar a nossa, curar nossa alma. Esse tempo de pandemia, esse um ano, serviria para a gente estar educando o nosso cérebro, curando a nossa alma e dando ao Espírito em nós controle do todo. Não haveria desemprego, STF não estaria como está, mas nós nos apavoramos mais do que os ímpios. Estamos nos apavorando muito mais do que outras pessoas de outras religiões. Estamos vivendo depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, gente aí entrando ficando louca, entrando em choque, morreu ali. Nós somos os piores, gente. Na proporcionalidade do que sabemos, do que entendemos e não fazemos, nós somos os piores de todos. Vocês entendem isso? Bem-vindo, Misael. Deus abençoe. Para fechar aqui a nossa resenha. E agora nós temos um mal moderno que tem sobrecarregado o Brasil de ilegalidades. Tecnologia, todo mundo cracudo. Todo mundo cracudão de smartphone. Olha, eu tenho um relatório aqui no meu iPhone, e ele me passa quantas horas eu passei por dia. Ele me dá 5 horas por dia. Por quê? Porque eu trabalho nele. Mas tem pessoas que dá 18 horas dia o uso do celular. Minhas 5 horas envolve telefone, mensagem de WhatsApp, 1 hora aqui, tem 1 hora aqui. E por que dá 5 horas? Porque à noite eu ouço a BBN, uma rádio cristã antiga, que tem sede em Taubaté, em São Paulo, e em Curitiba, no Paraná. Então eu gasto muitas horas ouvindo a BBN. E por isso que ele me dá 5 horas dia. Se eu tirar a BBN e tirar o WhatsApp, ele vai me dar talvez 1 hora dia. Porque eu entendi que o aparelho, o smartphone, a tecnologia não pode me escravizar em detrimento daquilo que eu tenho em liberdade em Cristo. Vocês estão entendendo? A tecnologia nos aprisionou. A tecnologia tem nos aprisionado. Estamos extremamente dependentes. Acordamos com o celular e dormimos com o celular, gente. Por favor, não negue, tá? O pior cego que não quer enxergar. Tá? As crianças de hoje estão perdidas, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. As crianças de hoje estão perdidas. Estão totalmente já viciadas. Netflix, canais on demand, streams on demand, por aí. Então, nós temos hoje a tecnologia, sexualidade. Meu Deus, antigamente a guerra da igreja era falar de divórcio e sexo antes do casamento. Meu Deus, era a tônica da igreja. Né? O escândalo, divorciar, o escândalo quando descobriam que os jovens estavam vivendo de forma marital. Né? Hoje, nossa guerra é contra a homossexualidade. Nossa guerra hoje baseia-se na homossexualidade. Deus abençoe, Márcio. Hoje, igrejas estão infestadas de meninos e meninas, homens. O adultério passou a ser segundo ou terceiro lugar. Porque hoje a preocupação sexual na igreja é da homossexualidade. E eu conheço igrejas, não vou citar nomes nem locais, porque, né, infelizmente, é antiético. Felizmente, não vou ficar citando. Mas tem igreja aí que tem um índice de jovens meninos e meninas na homossexualidade. É algo fora do comum, fora de série, gente. Fora de série e nos leva a perceber o quanto a igreja não tem poder nenhum. Pornografia, direto. Por fim, temos a tecnologia, a sexualidade, apostasia e heresia. A igreja se transformou num poço de apostasia e heresia. E aí vou citar nomes porque eu preciso citar. Duque, Valdemiro, Macedo. Todas essas igrejas que adotam misticismo, feitiçarias,
copinho de água de Jerusalém, grãozinho de terra no seio do Monte Sinai, arquinha para você levar para casa, envelope ungido, meia, cueca, gravata. Apóstolo só é mambembe, né? Essas campanhas, tudo isso levou a igreja a um nível de apostasia muito alto. E a apostasia é um pecado tão grande no mundo espiritual. A heresia é um desvirtuar. Na verdade, a heresia é como se você pegasse um muro muito branco. Presta atenção. A santidade de Deus é um muro branquinho, branquinho, que você não acha um grão de sujeira. Você acabou de pintar aquele muro branco. Alguém vem assim com uma mão cheia de lama e joga no muro. É o que a apostasia e a heresia faz com a santidade de Deus. Ela suja a santidade de Deus. Ela suja o agir de Deus. Ela suja a representatividade da pessoa, do caráter de Deus. A apostasia e a heresia, ela adoece uma geração inteira. Ela desvirtua o pensamento teológico, o entendimento do que é Deus, do que é salvação, do que é graça, do que é crescimento. Essas pessoas que estão vivendo na apostasia e na heresia dessas igrejas, elas não conhecem Jesus. Eu ouso dizer para vocês, elas querem algo de Jesus, elas creem em Jesus, elas precisam de Jesus, mas elas não conhecem Jesus, porque o sistema de apostasia e heresia, e olha aqui, Tiago já fala disso, Paulo a Timóteo fala disso, Pedro fala disso, Judas fala disso, e João, nas suas 3 epístolas, fala disso. O Novo Testamento, as epístolas universais, e mais a de Paulo, vem já naquele primeiro século, orientando os cristãos a não cair nisso. Mas estamos em batalha no Brasil. E eu botei minha igreja para orar aqui 7 semanas na terça-feira. Estamos orando 7 semanas terça-feira. No meio da campanha de lá, eu vou migrar para cá também na internet. Nós vamos fazer aqui no nosso canal 7 semanas, 7 terças-feiras de oração também, por nossas vidas e pelo Brasil. O caminho, alguém está me perguntando aqui, pastor, qual é o caminho? O caminho, unidade, em arrependimento. A unidade em arrependimento. Cada cidade, os pastores, para com esse negócio de conselho de pastor, conselho de não sei quem, conselho de igreja tal. Para, gente, essas burocracias. Ai, é um ego muito grande. Sabe, você vê os 24 anciãos tirando as suas coroas para Jesus. Aqui os caras querem tirar a coroa de Jesus e botar neles. Essas apostasias, gente. O que é apostasia? O que desvia a gente da sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos reunir em arrependimento. Pedir perdão com todo o coração. Pedir a Deus, Senhor, perdoa o Brasil por toda idolatria, feitiçaria, bruxaria, assassinato, por todo o sincretismo, pelo preconceito, pelo ódio, pelo desamor, pela preguiça da igreja evangélica. A igreja evangélica tem que começar a pedir perdão para si própria, por si própria. Primeiro a igreja tem que chegar assim, perdoa-nos, fazer igual Esdras e Daniel. A ti pertence, Senhor, julgar e a nós corar o rosto de vergonha. Sabe? A igreja evangélica, a partir dos líderes, deve pedir perdão a Deus pelos seus egos, pela sua falta de comprometimento com a nação, com a sua vontade grande de querer aparecer e ter um nome acima de todos os nomes. Já tem alguém nesse lugar, chama-se Jesus, tá, pastor? Tá, apóstolo? Tá, querido líder? Já tem alguém com essa virtude, nome sobre todo nome. O nome dele é Jesus, ou Cristo Jesus. Então nós deveríamos primeiro, nós que eu me coloco como líder, como pastor de uma denominação, de uma igreja, e começar a pedir perdão a Deus por nós primeiro. Depois intercedermos com pranto, com clamor, sentir dor aqui, ó, no ventre, gerar arrependimento aqui no plexo, aqui, ó, até isso aqui explodir, sabe, de choro e lágrima pelos pecados do Brasil, pela morte dos nossos indígenas, pela escravidão e morte dos negros, pelo roubo nessa nação, pedindo misericórdia a Deus.
Isso faz com que nós apaguemos boa parte das legalidades que estão sobre o Brasil. Pedir perdão pelo nosso mau comportamento, a nossa egolatria, nosso culto, a nossa idolatria por personalidade. O evangélico acusa o católico de idolatria, mas ele é tão idólatra, ele idolatra cantor, ele idolatra pastor, ele idolatra profeta, ele idolatra placa de igreja. Deus perdoa as nossas idolatrias. Deus perdoa as nossas infantilidades, nossas mazelas, a nossa dura serviço, nossa rebeldia contra a palavra e contra o Espírito Santo de Deus. Eu creio que isso é o início de um caminho, não estou dando solução. Eu não estou dizendo assim, essa é a solução, não. Isso é o início de um caminho. Unidade em arrependimento. Unidade em arrependimento. Eu creio que isso vai ajudar bastante, tira a força de muitos demônios. Isso vai tirar a força de muitos poderes que estão espalhados nos municípios e estados do Brasil. Pedir perdão a Deus por participarmos de feitiçarias gospel, nossos desvios, prostituições espirituais, nossas heresias, nossas apostasias. Pedir perdão a Deus. Isso começaria a dar resultado. É claro que já vamos comprar uma batalha grande, isso é uma batalha judicial no reino espiritual. Tá ligado que isso aí é uma batalha judicial, né? A gente tá entrando adiante. Eu vou decretar, eu vejo, pessoal, gente de intercessão profética, não se decreta nada sem direito. Você não pode decretar nada se estiver em legalidade. Vai estudar intercessão profética, vai estudar o mundo profético, vai estudar o mundo espiritual. Não entre nessa de decretar o que você não tem direito. É nulo isso. Vai comprar briga com demônios e não vai resolver nada. Então, primeiro arrependimento. Primeiro paga a dívida. Sana a fatura. Depois a gente vai procurar na palavra de Deus o que é direito nosso para a gente decretar. Vamos agradecer a Deus. Pai bendito, obrigado por essa resenha. Obrigado por, a Deus, falarmos de Ti, do Teu nome, da Tua graça, do que o Brasil tem passado. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia desta nação, tem misericórdia da Tua igreja. Precisamos muito de arrependimento, Pai. Eu preciso de arrependimento diante de Ti. Eu preciso, ó Deus, me colocar diante de Ti, ó Deus, com o coração quebrantado, contrito. Tu não desprezas estes, ó Deus. Precisamos nos colocar diante de Ti em arrependimento profundo pela nossa nação, pelos nossos comportamentos, pela maneira como nós temos nos comportado, ó Deus, diante da nação, diante do mundo espiritual, das legalidades que nós deixamos entrar na nossa igreja, na nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós. Guarda-nos, ó Pai, nesse tempo tão difícil, tão horrível. Livra-nos, ó Pai, dessa densidade, Pai, dessa atmosfera, dessa ambiência espiritual pesada que está na nossa nação. Liberta-nos, Senhor, aviva a igreja. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que possamos crescer e vencer. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Abre portas, cura, liberta. Livra-os de Covid, livra-os, ó Deus, de perseguição espiritual, da autoridade, da poder, da unção. Ajude o Senhor a entender o teu chamado para a vida deles e abre os olhos para o mundo espiritual. Essa é a nossa oração, nosso desejo, nossa gratidão a Ti por misericórdia e bondade de nos seguir todos os dias. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixa o seu like, ajuda o canal, gente. Ajuda a gente aí, tá? A gente tem uma guerra muito grande aqui com o YouTube. Ele manda sinais para mim aqui de vez em quando no YouTube. E eu estou ligado que ele está me observando, que ele está, de alguma forma, tentando me dar uma limada aqui, mas a gente fica ligado. Nós vamos continuar a nossa missão de bradar, de ser um chofar, ora como mestre, ora como profeta, ora como pastor, ora como cidadão que sou, e vamos estar sempre bradando aqui. E você, brada daí, ore, nos ajude em oração nesse momento, nos ajude em oração nesse tempo, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ajude o nosso canal a chegar em mais lugares. A gente está pedindo dinheiro aqui, não estou vendendo nada para vocês, não, a gente não perde tempo aqui provocando discórdia entre ninguém. As nossas críticas são pontuais, são críticas que você tem o direito de dizer que não concorda, eu vou aceitar você, porque eu respeito a sua opinião, mas ajude a gente a crescer, para que a gente consiga chegar mais longe, tá bom? Graça e paz, prosperidade sejam da parte de Cristo nosso Senhor. Amanhã temos mais ao meio-dia. Vamos dar continuidade sobre a questão brasileira, fechando a semana, sobre os inimigos e as batalhas que nós temos no Brasil, tá bom? Boa tarde, bom almoço, bom descanso, boa jornada aos que vão dar continuidade. Até amanhã.